O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade. A vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela nossa Rádio América e também pelo nosso canal Mãe Piedade no YouTube e no Instagram. Hoje celebramos a memória facultativa de São João 23, ou seja, é facultativa. Alguns padres estão celebrando com a cor verde, que é o tempo comum, mas consideramos ser importante celebrar hoje esse santo da Igreja, porque foi Papa e nós o conhecemos bem porque não tem muito tempo que ele morreu. São João 23 foi o Papa da Paz, o bom Papa, aquele que convocou o Concílio Vaticano II, que até hoje, enquanto igreja, nós estamos tentando viver. Ou seja, ele foi o Papa que convocou o último concílio da igreja, a reunião dos bispos, para definir algumas questões de fé da igreja e algumas outras questões pastorais. E deste Concílio Vaticano II nós temos muitos documentos, muitas reuniões, foram muitas audiências para pensarmos o que nós esperamos da igreja. E aí você pode dizer, mas padre, algo que foi pensado em 61 já deve ter caducado. Olha, São João 23 foi um homem que ouso dizer que tem um olhar assim como o nosso arcebispo Dom Valmor, tem um olhar além do alcance. Pensa hoje algo para décadas. Assim como diversos homens pensaram quando esse santuário da Serra da Piedade foi construído, mas como construir um santuário no alto de uma serra? Construir esse santuário aqui em cima, no meio do mato? E assim nós percebemos que os pensamentos dos homens dentro da igreja devem levar a cada um de nós a pensar que são mentalidades, são coisas que não necessariamente serão compreendidas no hoje, mas talvez no amanhã. E São João 23 era este Papa que ousou convocar o concílio, mesmo sendo eleito Papa já mais velho, ficou pouco tempo no governo, mas convocou para que desse coragem à igreja a repensar os seus caminhos. Uma das frases desse Santo Padre, porque é assim que nós chamamos o Papa, de Santo Padre, foi quando convocou o concílio, ele disse: vamos abrir as janelas das igrejas porque elas estão fedendo mofo. O passado da igreja é importante,
Depois não vem dizer aí que o padre falou que é contra o passado da igreja, a tradição. Isso é o que você está pensando. Eu sou responsável pelo aquilo que eu falo. Mas o passado é importante. Porque se hoje nós bebemos da fonte apostólica, é graças ao passado e à tradição da igreja. Mas é importante pensar no futuro. É importante olhar para a igreja, assim como São João 23 fez lá em 61, e escrever coisas e documentos junto com os bispos, para que hoje nós pudéssemos ter uma liturgia mais adequada, voltada para o povo. Se hoje nós temos a missa em português, se hoje nós temos a Sagrada Escritura traduzida para o português, é graças ao Concílio Vaticano II. Porque primeiro a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico. Então, quem era detentora da Sagrada Escritura eram os padres, porque os padres, nós padres que estudávamos essas línguas. Depois, a missa era celebrada em latim de costa para o povo, uma liturgia respeitosa, que tem seu lugar, que teve o seu tempo para ser celebrada. E a Sagrada Escritura era também em latim. Então os padres entendiam, porque, olha, se até hoje existem pessoas analfabetas, imagina 50 anos atrás. As escolas eram distantes, minha mãe falava, caminhava quilômetros para chegar na escola, tinha medo de carro, quase não tinha carro, mas quando aparecia tinha medo. Então o povo lutava para ir para a escola, para estudar, para ser letrado. Então o povo não entendia. O povo ia para a missa, as mulheres ficavam rezando o texto e os homens ficavam lá fora fumando cachimbo. Não entendiam. Alguns entendiam algumas respostas de tanto participar. Mas é graças ao Concílio Vaticano II, que é um dos milagres desse Papa, que hoje nós temos a missa na língua vernácula, na nossa língua, que nós temos a tradução da Sagrada Escritura, temos acesso. É graças a este milagre chamado Concílio Vaticano II. O Vaticano I teve o seu lugar, teve suas finalidades, mas o Vaticano II foi mais ousado. E, às vezes, também um pouco mal interpretado. Algumas interpretações equivocadas, que hoje nós, enquanto igreja, sofremos o rescaldo dessas más interpretações. Mas, de tudo em si, ele foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Assim como o Papa Francisco está lá em Roma, com os bispos, os cardeais, e ele disse quando estava meditando sobre esse sínodo, né, da sinodalidade, né, dessa igreja sinodal, o Papa estava dizendo, olha, se vocês estão aqui para apresentar as interferências externas que a igreja está enfrentando, sem a ação do Espírito Santo, nós iremos escrever belos documentos, mas inaplicáveis. Ou seja, a igreja sempre teve a presença do Espírito. Ela é obra de Deus e ela é una. E Cristo fundou só uma igreja porque ele é esposo de uma só igreja. Senão ele iria fundar uma igreja adúltera. Cristo é esposo de uma só igreja, a nossa igreja. Não estou dizendo que as outras religiões não têm coisas e vertentes positivas, têm, louvado seja Deus por isso. Mas essa é a nossa igreja que nós professamos e acreditamos que o Papa São João 23, que hoje nós recordamos a sua memória, que ele convocou lá em 61. Então percebamos que a igreja é movida pela ação e pela graça do Espírito Santo, e nem as portas do inferno irão vencê-la, porque Satanás tenta derrubar a cada um de nós, porque a briga contra o céu, falando uma coisa mais voltada para a nossa realidade, ele sempre leva um grande nocaute. Ele sempre vai perder. Com Deus, Satanás sempre perde. Que nós rezemos pela igreja, que nós agradeçamos a ousadia de São João 23, que convocou o concílio, mas não encerrou, porque quem encerrou foi Paulo VI, porque João 23 morreu antes do concílio terminar. Mas que este santo mostre para nós que nós devemos ser uma igreja ousada, não abrindo mão da nossa tradição de forma alguma,
mas acolhendo o novo que vem, para que nós possamos a cada dia darmos respostas inteligentes a esses desafios que todos os dias batem à nossa porta, não deixando a mundaneidade, o pecado e aquilo que nós queremos colocar dentro da igreja porque é a nossa vontade. Não. Nós estamos vivendo um grande laxismo do pecado, nada mais é pecado. Mas, como nós rezamos neste salmo, nós devemos ter a consciência que o Senhor é bondoso, que o Senhor cuida de nós, que Ele é amor, que Ele é paciência e que Ele é perdão. Ele nos perdoa se assim nós nos arrependermos. Mas olha que interessante, hoje nós ouvimos a leitura da profecia de Jonas. Homens em cabeça dura. Cabeça dura. Manda para Nínive e pega um navio para Tarsis. Joga ele para fora do navio, um peixe vai lá, engole, vomita ele lá onde ele devia estar. Vai anunciar para o povo, anuncia castigo, desgraça, só coisa ruim. O povo precisava converter. Ele não queria se misturar com aquele povo. Era um povo pagão. Para que eu vou lá para aquele povo pagão? Eles vão me matar lá. Não quero ir. É igual as crianças, temos aqui 4 crianças dentro da igreja. Quando o papai e a mamãe falam para vocês, não faz isso, o que a gente faz? Contrário. Não é? Ela está rindo. Mas às vezes acontece isso. Jonas agiu como uma criança. Quem dera essas crianças fossem mais temosas quanto Jonas. Eu acho que Jonas era mais teimoso. Mandou Jonas para um povo pagão. Mas Deus é bom. A essência de Deus é bondade. E aí Deus mostra a presença dele para Jonas. Olha, dá para ele uma árvore para ele descansar. Mas Deus é assim, igual nossos pais, né? Igual a gente fala, né? Eu te dou o queijo, mas vai lá e busca a faca. Faz sua parte. E aí, Jonas, tô nem aí para Deus, eu quero é descansar. O Senhor me mandou para cá, agora o Senhor cuida de mim. Aí veio um verme, matou a sombrinha de Jonas. O que ele fez? Coisa que nós nunca fazemos. Murmurou. Reclamou. Jonas fez isso, reclamou. Aí ele tinha sombrinha lá, Deus foi lá e mandou um sol. O sol foi tão forte que aí Jonas reclamou de novo. Homenzinho reclamão. Nada estava bom para ele. E aí tem uma pergunta crucial neste livro de Jonas, em seu capítulo 4. Só tem 4 capítulos o livro de Jonas. Olha, Jonas começou a reclamar. Olha, eu prefiro morrer do que ficar passando por isso tudo. Tanta gente por aí, né? Acontece alguma coisinha, por que Deus não me mata? Eu não quero ficar aqui não. Para sofrer, todos nós reclamamos. E eu digo para você, só Deus tem direito de tirar a vida. No mês de setembro, nós falamos do Setembro Amarelo, do combate ao suicídio. Só Deus tem o poder de tirar a vida, porque foi Ele que deu. E é interessante. Olha, Deus fala para Jonas, mas eu te dei essa sombra. Você não valorizou, eu a tirei. O Senhor está mostrando para Jonas que ele foi presença na vida dele, veio um vento, veio a sombra, ele não valorizou. Quantas vezes nós pedimos também sinal para Deus? Deus, mostra para mim, se isso acontecer, eu vou fazer isso. E Deus não manda sinal e a gente fala assim, o Senhor me abandonou? Onde tu estás? Que o Senhor deixou passar por isso. Me deixa passar pela doença, me deixa passar pelo câncer, me deixa passar pela morte. Por que o Senhor tirou minha família? E aí, a resposta de Deus é interessante. Você está sofrendo por causa de uma planta.
Você nem plantou ela. Como minha mãe dizia, a gente só dá valor depois que a gente perde. Você nem teve o trabalho de plantar. Mas tu não te incomodas com aqueles mais de 120 mil seres humanos que estão lá em Nínive. Mais te importa uma planta que tampa o sol da tua cabeça, que te protege do sol, do que 120 mil pessoas que estão lá, que não sabem a diferença da direita para a esquerda e não sabem reconhecer a diferença do grande número de animais que estavam ao redor deles. Eles não sabem diferenciar nada. E você quer que eu coloque a minha mão sobre eles para matá-los, para destruí-los? Você não quer dar valor a esse povo? Lembra daquela história de Sodoma e Gomorra? Até que exista poucos justos, eu irei mantê-los. Eu irei poupá-los. Deus age na nossa vida, meu irmão, minha irmã, sempre. Ele nos perdoa sempre. Ele nos dá uma chance sempre. Somos nós que somos falsos, mentirosos, queremos enganar a Deus, mentimos, tentamos mentir para Ele, só que a gente não consegue. Mas mesmo assim Ele é misericórdia. Mesmo assim Ele é amor, Ele é paciente, Ele é perdão. Porque se Deus fosse agir como nós agimos com os outros, Ele tinha tirado tudo de Jonas. Ele tinha tirado, não era só tirava sombrinha, não, botava um sol de 50 graus para rachar a mamona na cabeça dele mesmo. Se Ele fosse castigar Jonas, tirava a vida de Jonas, deixaria Jonas morrer no mar. Mas Ele é amor, Ele é paciência, Ele é perdão. O próprio Papa João Paulo I disse que Deus nos ama com amor de mãe. Deus é misericordioso, Ele não olha a cada um de nós com os nossos olhares querendo engolir o outro. Nós somos teimosos como Jonas. Nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós levantamos no pé esquerdo e nem agradecemos a Deus o dom da vida. Nós somos às vezes egoístas, como Jonas. E assim, nós temos a oportunidade também de meditar o capítulo 11 de São Lucas, a oração do Pai Nosso. Senhor, ensina-nos a rezar como João ensinou os seus discípulos, João Batista. E nós rezamos a oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, o Pai não é meu, é nosso. A oração do Pai Nosso não é uma oração egoísta, é uma oração comunitária. Ele não vem no meu reino, Ele vem no nosso reino. Ele faz a vontade dEle em nossa vida. E Ele nos perdoa, assim como nós também devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E aí o padre faz uma pequena catequese, porque a gente reza o Pai Nosso errado, sabiam? Alguns rezam errado. Perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoai-nos. As nossas ofensas. As ofensas não precisam ser perdoadas. Perdoai as ofensas? Não, isso é um português. Perdoai-nos aquilo que nós fazemos que ofende o outro. As ofensas, elas não precisam ser perdoadas porque elas são atos nossos. Ou seja, se é um ato, sai de alguém. Este alguém é uma pessoa. Então, essa pessoa precisa se redimir. Por isso que nós, às vezes, ofendemos os outros. E nós devemos pedir perdão por aquilo que nós fazemos. Nós pedimos o pão de cada dia, ou seja, nós não precisamos pedir pão em fartura. Precisamos pedir o necessário, o pão de cada dia. Aquilo que é necessário
para que não haja desperdício. O pão de cada dia Ele nos dá, se assim nós labutarmos. E mais importante também, nós pedimos a Deus que nos livre das tentações. E aí novamente faço uma catequese. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o capeta, o inimigo. Deus nos prova e através da prova Ele nos faz crescer. Quem nos tenta é o inimigo, que nos quer todos os dias no inferno, do lugar onde nós não temos a presença de Deus. Que nós, ao rezarmos a oração do Pai Nosso, nós tenhamos consciência desses pedidos que nós fazemos a Deus, para que assim a nossa oração não seja uma oração egoísta, não seja um coração teimoso, às vezes como o coração de Jonas. Por mais que ele também tem coisas boas. O padre está castigando muito Jonas hoje, mas para mostrar que nós temos um pouquinho de Jonas. Que nós peçamos a Deus que nós saibamos rezar, que nós peçamos a Deus que saibamos pedir com sabedoria, porque às vezes pedimos muito mal. Que Ele cuide de nós, que Ele cuide da nossa igreja e que São João 23 interceda por cada um de nós. Amém.